Como ser maior e mais relevante? Olá, pessoal. Vamos a mais uma oração da manhã. Lucas capítulo 9, versículo 46 diz assim: Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé a seu lado. Então lhes disse: Quem recebe esta criança em meu nome está me recebendo, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou, pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Então, Jesus era muito didático. Nós vemos que não é de hoje esse afã que os homens têm de um querer ser maior que o outro, de um ser melhor do que o outro, essa disputa, essa rivalidade que muitas vezes envolve mais vaidade do que glória de Deus. Homens disputando com homens por puro ego. Nós vemos que isso também estava na vida dos apóstolos, e é por isso que não nos admira que muitas vezes esteja isso até na vida de não apenas de pessoas que são artistas, jogadores, não apenas as pessoas profissionais que querem sempre uma ser melhor do que a outra naquela disputa, mas isso também não, pelo fato de estar isso na vida dos apóstolos, isso também não nos não nos deixa perplexo, não nos deixa admirado que isso também esteja, inclusive, na vida de servos do Senhor. E por que não dizer até na vida de alguns pastores que disputam, infelizmente, uns com os outros, mas, infelizmente, muitas vezes é briga de ego. Obviamente, isso não é na vida de todos, mas sabemos que isso com certeza está na vida de alguns, porque nós vemos aqui o exemplo de dos próprios apóstolos que andavam com Jesus todos os dias. E aqui nós vemos então que eles discutiam quem é o maior, quem era o melhor, quem era o manda-chuva, quem era o líder, quem era o maior deles. Aí Jesus pegou uma criança, colocou do seu lado e ele disse: Olha, quem receber essa criança está recebendo a mim. Quem quer ser o maior tem que ser o menor. Nós vemos aqui uma coisa interessante que antes, em um outro momento, as crianças estavam chegando próximas a Jesus e os discípulos disseram: Não, vão embora, vão embora, deixa o mestre em paz. Como quem dizia assim: Não, o mestre tem coisas mais importantes para fazer, vou embora, vou embora. Mas Jesus disse: Deixe vir a mim os pequeninos. Ou seja, Jesus recebeu as crianças. E nisso Jesus mostrou o quão maior que os outros ele era. Porque enquanto aqueles homens viam as crianças como um problema a se livrar, como algo que apenas distraía eles do foco, Jesus recebeu aquelas crianças porque sabia que aquela era a grande missão. As crianças faziam parte da sua missão. E nós vemos aqui também que Jesus dá o exemplo, então, da criança ali, também falando sobre a estatura. Jesus falou, ó, quem quer ser o maior tem que ser o menor, como aquela criança ali. O que a criança tem que é admirável e que todos nós deveríamos ter? Uma das primeiras coisas é que a criança, ela é humilde. A criança é humilde. A criança, ela ainda não fica pensando em ser o maior, em ser o melhor, não tem tanta disputa de ego como há na vida dos adultos. Segunda coisa, a criança ela crê com facilidade. Ela não precisa de muitas provas e provas e provas e provas. Eu vou dar um exemplo básico aqui. Imagina Noé construindo a arca. Seus filhos ainda eram crianças, né? E Noé falou: ó, a gente vai construir aqui um barco gigante, porque um dia Deus vai derramar água do céu, vai chover e toda a terra vai se encher de água. E os filhos, uau! E começaram a alcançar prego, alcançar madeira, começaram a ajudar o pai deles na construção da arca. Só que quando Noé foi falar isso para as pessoas adultas, as pessoas zombaram dele, deram risada dele, acharam que ele estava louco e por fim todo mundo pereceu e morreu. Então nisso a gente vê que as crianças elas creem com mais facilidade e a gente precisa disso, humildade e crer com mais facilidade. Terceira coisa que a palavra de Deus fala que a gente tem que ser como meninos, como crianças na malícia, mas sermos adultos no pensar. Ou seja, muitas vezes a criança
ela não tem malícia. Eu não estou dizendo que criança não tem pecado, não é isso. Mas na criança há uma inocência no sentido dela não saber completamente a maldade e o perigo ou a gravidade de algumas coisas. Ela não tem noção de algumas coisas. Ela é quase ingênua para algumas coisas. E é isso que Jesus está dizendo, que a gente precisa ser pessoas sem malícia. Em outro momento ele fala sobre astúcia, que é a gente estar ligado, mas a gente não pode ter malícia na maneira como a gente olha para as pessoas, na maneira como a gente trata as pessoas, tem que ser completamente sem malícia, porque a criança não tem malícia nesse sentido, ok? Humildade, crer com facilidade, não ter malícia. E outra coisa, né? Não ver as crianças como um problema, mas recebam as crianças. Jesus falou: quem recebe essa criança, a mim me recebe. E quem a mim me recebe, recebe aquele que me enviou. Vamos orar então, meus irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus. Pai amado, quem sabe lá no íntimo do nosso coração há desejos por grandeza, Pai. Ah, Senhor, desejos de glórias humanas. Em nome de Jesus, nos livra de toda vaidade, Pai. Como o próprio Salomão disse, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Nos livra do engano do nosso coração, Pai. Mas em nome de Jesus, reveste o nosso coração de humildade, Pai. Reveste o nosso coração, Senhor, para que a gente possa crer com facilidade, Pai. Reveste o nosso coração, Pai amado, para que a gente não tenha nenhum tipo de malícia, mas nos reveste de inocência, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado, e que a gente possa amar as crianças, receber as crianças, dar atenção a elas, Pai, pois elas também têm uma alma, Senhor, que precisa ser salva por Ti, Senhor. E quando a gente discipula, quando a gente evangeliza uma criança, a gente está dando a oportunidade para que ela possa viver uma vida inteira na Tua presença e Te servindo durante uma vida inteira, e não apenas dando um resto, Senhor, daquilo que sobrou de uma vida de pecados, mas elas podem viver uma vida inteira, Senhor, na Tua presença. Nos dá graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus Cristo, meus irmãos, espero que vocês tenham sido edificados por essa mensagem. Tenho dito que lancei o curso sobre fim dos tempos. É só os irmãos acessarem ali prlucasfranco.com/fim dos tempos. São 20 aulas gravadas e também tem e-books de cada uma das aulas. Tire todas as suas dúvidas falando sobre a volta de Cristo, os sinais da vinda de Cristo, enfim, muitas outras coisas, e vai edificar muito a tua vida. Se você foi edificado por essa mensagem, peço que você deixe o seu joinha, se inscreva aqui no canal, principalmente compartilhe essa mensagem, compartilhe esse vídeo com alguém e também peço que você deixe o seu comentário falando o que você achou desse conteúdo. Deus abençoe poderosamente a sua vida, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.